Capítulo 17. Uma semana mais tarde, as coisas estavam mais tranquilas em Blackmoor Hall. A neve, que caiu sem parar durante 3 dias e depois congelou em enormes e traiçoeiros blocos de gelo, estava começando a derreter conforme a temperatura subia. A empresa responsável pelo óleo do sistema de aquecimento veio trazer o produto no dia anterior e Emily acordou sentindo que o frio cortante havia diminuído um pouco. Sebastian entrou em contato com uma agência de empregos temporários para recrutar uma pessoa que pudesse cuidar de Alex. Emily não o via desde o dia em que sofrera o ataque de pânico. Na verdade, ela pensou enquanto aquecia a chaleira para preparar uma xícara de café para levar de volta ao quarto, sentia-se muito mais calma agora. Sebastian admitiu que precisava de uma boa quantia de dinheiro para conseguir custear o seu sustento nos próximos meses e ela transferiu o montante imediatamente para a conta bancária do marido. Desde então, ele estava visivelmente mais relaxado. Como não podemos sair de casa por causa da neve, acho que devemos tratar este período de reclusão forçada como uma lua de mel improvisada, ele anunciou. Temos vinho na adega, comida na geladeira, fogo na lareira e um ao outro. Vamos aproveitar a ocasião. Os dois passaram várias manhãs agradáveis juntos sob os cobertores. Depois vestiam casacos grossos e botas de borracha para enfrentar uma caminhada curta até a vila e comer alguns pratos típicos da culinária britânica no pub local. Na jornada de volta, brincavam de guerrinhas de bolas de neve e regressavam a casa felizes, após respirar o ar puro e gelado. As noites eram desfrutadas a dois, aconchegando-se em frente à lareira, bebendo o vinho que Sebastian trazia da adega, conversando e fazendo amor. Você é muito bonita, dizia Sebastian, enquanto beijava-lhe o corpo à luz da lareira. Fico muito feliz por ter me casado com você. Na manhã anterior, quando o gelo começou a derreter, Sebastian levou Emily até a cidade de Moulton, nas proximidades, para fazer um estoque de suprimentos, já que as reservas da mansão estavam terminando. Ele insistiu que ela dirigisse o Land Rover de volta à casa, e a tarefa foi um martírio para alguém que não estava acostumado a dirigir na neve, nem tinha o hábito de dirigir do lado esquerdo da estrada. É importante que você saiba fazer isso, querida, disse Sebastian no caminho para casa, com Emily guiando o veículo em passo de tartaruga. Quando eu estiver em Londres, você tem de saber sair de casa. Após preparar o café, Emily observou a cozinha com prazer. O simples ato de lavar as cortinas imundas que estavam penduradas em frente às janelas e colocar um vaso de flores sobre a mesa de madeira de pinho deixou o ambiente mais alegre. Escolheu também um belo conjunto de porcelana azul e branca e dispôs as peças sobre um dos aparadores. Subindo a escada com a caneca de café nas mãos, ela percebeu que o sol estava brilhando e que o gelo acumulado se derretia e pingava dos beirais do teto até o chão. Talvez pudesse até mesmo sugerir para Sebastian que a deixasse decorar a cozinha. Uma pintura em tom de rosa deixaria o lugar muito mais alegre e receptivo. Voltando a se deitar na cama ao lado dele, Emily bebeu seu café lentamente. Dormiu bem? Perguntou Sebastian, sentando-se para pegar sua caneca. Sim, decidi que realmente gosto desta casa, apesar de tudo, comentou Emily. É como se fosse uma tia velha e distante, que simplesmente precisa de um pouco de carinho e atenção. E também de muito dinheiro, acrescentou Sebastian. Por falar nisso, agora que a neve derreteu e que você está instalada aqui, receio que eu tenha que passar alguns dias em Londres. Você vai ficar bem sem que eu esteja por perto? Alex parece estar contente com a nova pessoa que contratei para ajudá-lo e tenho certeza de que ele não irá incomodá-la.
Você poderia até mesmo vir comigo, mas vou passar o dia inteiro trabalhando e não terei tempo ou condições de lhe dar a atenção que merece. Você ficaria bastante entediada. Onde você fica hospedado quando está em Londres? Emily perguntou. Oh, num quarto de hóspedes no apartamento de um amigo. Não é exatamente o Ritz, mas serve de teto durante os períodos em que fico na cidade, explicou Sebastian. Vai ficar fora quantos dias? Imagino que, se eu sair amanhã pela manhã, talvez não mais do que 3 dias. Voltarei na noite de sexta-feira, ele prometeu. Vou deixar o Land Rover com você, é claro, caso haja outra nevasca. Tenho outro carro velho que posso usar para ir até a estação de trem. E da próxima vez, talvez você queira vir comigo a Londres. Certo, respondeu Emily, tentando não se preocupar com a ideia de que Sebastian ia deixá-la sozinha, na companhia de Alex, seu irmão volátil e com um carro que sempre a deixava aterrorizada. Estava pensando em pintar a cozinha. Você se importaria? É claro que não. Preciso ir até a vila e passar no banco de qualquer forma. Podemos escolher as tintas na loja de material de construção no caminho de volta. Sebastian disse, virando-se para olhá-la nos olhos e acariciar seu rosto. Você é um milagre, Emily. Você realmente é. Sebastian partiu para Londres na manhã seguinte cedo. Cheia de planos para o dia, incluindo começar a pintura da cozinha, Emily preparou o café cantarolando para si mesma. Em seguida colocou mãos à obra. Por volta da hora do almoço já concluíra a pintura da parede que incluía a chaminé e ficou zangada consigo mesma por não pedir a Sebastian que a ajudasse a afastar a enorme cristaleira que cobria toda a extensão de outra parede. Sentando-se para comer o sanduíche que havia preparado, ouviu um carro chegar até a porta da casa e depois se afastar. Presumindo que fosse o carteiro, ignorou o fato. Após o almoço, ela se ocupou com a parede na qual a pia estava instalada. Olá, novamente, disse uma voz em francês atrás dela. Emily sentiu um peso no coração ao se virar e perceber que Alex a observava sentado em sua cadeira de rodas no vão da porta da cozinha. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou com um nervosismo, fazendo com que sua voz soasse mais ríspida do que desejava. Bem, esta é a minha casa e eu moro aqui. Ele respondeu afetuosamente. Achei que deveria informá-la que minha cuidadora mais recente acabou de se demitir. Oh, Alex, o que você fez desta vez? Ralhou Emily. Ainda empoleirada no alto da escada, começou a descer cuidadosamente. Oh, por favor, ele disse com uma expressão irônica. Não comece a me tratar como se eu fosse uma criança também. Bem, o que você espera que eu faça? Estou aqui há uma semana e já vi 2 cuidadoras abandonarem o emprego. Ela contra-atacou. Meu irmão conseguiu convencê-la do que ele acha que é certo. Alex disse com tristeza. Não, de maneira alguma, respondeu Emily em inglês para enfatizar o quanto Alex estava errado em seu julgamento. Eu adoro o jeito que você diz de maneira alguma, com o seu belo sotaque francês. Ele disse sorrindo. Não mude de assunto. Emily voltou ao francês. Desculpe, Alex disse. De qualquer maneira, ela se foi e agora somos os únicos nesta casa. Então, preciso ligar para a agência imediatamente e pedir uma substituta, retrucou. Espere, Emily, eu imploro, não faça isso. Pelo menos me dê 1 ou 2 dias. Quero provar a você e a Sebastian que eu tenho plenas condições de cuidar de mim mesmo. Se eu prometer solenemente que vou me comportar bem, nada de bebida, nada de ficar até tarde no pub, entre outras coisas. Alex olhou para ela desesperado.
Você me dá uma chance? Ao primeiro sinal de mau comportamento, pode chamar uma substituta. Ele disse balançando a cabeça. Você não faz ideia do quanto eu desejo isso. Emily hesitou, sentindo o peso do dilema. Por um lado, sabia que devia telefonar para o marido e discutir a questão com ele. Por outro lado, Emily sabia que se o fizesse, ele certamente voltaria correndo para casa. E com sua empresa precisando de toda a atenção que ele podia lhe dedicar, isso era a última coisa de que ele precisava. Emily tomou uma decisão. Era a esposa de Sebastian, e como o marido estava ausente, ia lidar com a situação de Alex. Tudo bem. Ela concordou. Você precisa de alguma coisa? Perguntou, voltando a firmar o pé na escada para pintar o canto superior do cômodo. No momento, não, obrigado. Se precisar, é só dizer. Virando as costas para Alex, Emily subiu a escada, molhou o pincel na lata de tinta e continuou com seus afazeres. A cozinha estava em silêncio. Emily se concentrava nas pinceladas. É uma cor bonita. Foi uma boa escolha. Alex comentou, após algum tempo. Obrigada. Gostei dela. Eu também. E como metade dessa cozinha é minha, tecnicamente, creio que o fato de concordarmos em relação a isso é bom, não acha? Sim. Mais um momento de silêncio. Em seguida, posso ajudá-la? Emily se conteve para não fazer qualquer comentário irônico. Acho que tenho tudo sob controle, obrigada. Na verdade, eu sei manejar um rolo de pintura com uma maestria igual à dos melhores pintores de paredes. Alex confirmou como se pudesse ler sua mente. Certo. Há um rolo ao lado da pia. Despeje um pouco de tinta na bandeja. Emily observou Alex discretamente enquanto ele foi em direção à pia. Pegou a lata de tinta e a despejou de maneira cuidadosa e eficiente na bandeja. Quer que eu comece por aqui? Ele perguntou, indicando um ponto à esquerda da cristaleira. Como quiser. É uma pena não conseguir arrastar esta cristaleira. Posso ajudá-la com isso se quiser. A parte de cima do meu corpo é mais forte do que a da maioria dos não paraplégicos. Podemos arrastá-la juntos sem problemas. Tudo bem. Emily desceu da escada e começou a esvaziar as prateleiras superiores, enquanto Alex se ocupava com o conteúdo das inferiores. Em seguida, juntos, conseguiram afastar a cristaleira da parede. Bem, me fale um pouco sobre você. Alex disse amistosamente, ocupando-se com o rolo de pintura, enquanto Emily voltava a subir pela escada. O que você quer saber? Ah, o básico, idade, patente, número de série. Esse tipo de coisa, ele disse sorrindo. Bem, tenho 30 anos e nasci em Paris. Meu pai era bem mais velho do que a minha mãe e morreu quando eu era bem jovem. Emily respondeu. Estava determinada a revelar o mínimo possível sobre si mesma, mas com cuidado para não parecer grosseira. Eu me formei veterinária, morei num apartamento no Marais e conheci seu irmão logo depois que minha mãe morreu. De certa forma, isso resume a minha vida. Estou achando que você não sabe o valor que tem, Alex comentou. Por exemplo, você vem de uma das famílias mais aristocráticas da França. A morte da sua mãe chegou até mesmo a ser mencionada no The Times. Foi seu irmão que lhe disse isso? Não, fiz minhas próprias pesquisas, Alex admitiu. Procurei informações a seu respeito na internet. Então, se você sabe tudo sobre mim, por que está me fazendo estas perguntas? Ela rebateu. Porque estou interessado no que você tem a dizer sobre si mesma. Afinal de contas, agora nós somos parentes. E para ser franco, você não é o que eu esperava.
Devido ao seu histórico, estou surpreso por você não ser a típica princesinha francesa mimada que abusa da arrogância apenas por causa do peso do sobrenome. A maioria das mulheres da sua classe social não escolheria uma carreira na área de veterinária, não é? Tenho certeza de que prefeririam encontrar um marido rico e passar seus dias entre o Caribe, os Alpes e Saint-Tropez, dependendo da estação. Sim, você acabou de descrever a vida da minha mãe e com todos os detalhes. Emily disse, permitindo-se um leve sorriso. Aí está. Alex disse, fazendo um floreio triunfante com seu rolo de pintura. Quer dizer, então, que você escolheu uma vida diametralmente oposta à da sua mãe. E a pergunta é a seguinte: ele disse, fazendo uma pose teatral com a mão no queixo, como se estivesse pensando, por quê? Talvez Emily, sua mãe, estivesse tão ocupada com a vida social que não tinha tempo para se dedicar a você. E você achava todo o luxo, glamour e excessos da vida dela repugnantes, pois sempre fora relegada a segundo plano. Ela era a típica representante do chique francês. E talvez você sentisse que não poderia atender às expectativas que ela tinha a seu respeito. Você se sentia ignorada e não recebia afeto dela. E tudo isso significava que você cresceu com muito pouca autoestima. Assim você rejeitou o legado de sua família, pois sentia que tanto o legado quanto sua mãe a rejeitaram, e tomou a decisão de viver uma vida totalmente diferente. Emily teve que agarrar a alça no topo da escada para manter o equilíbrio. Claro, quando chegou a hora de escolher uma profissão, você escolheu uma carreira de verdade, algo que sua mãe nunca se dignou a ter, como, por exemplo, medicina veterinária. Ele continuou prosseguindo com sua análise avassaladora. E em relação aos homens, duvido que você tenha tido muitos namorados. Então, meu irmão aparece em sua vida como um cavaleiro em armadura reluzente e você acaba caindo direitinho na conversa dele. Chega, pare com isso. Como você é capaz de dizer essas coisas sem nem me conhecer? Emily estava tremendo involuntariamente, sentindo a escada vibrar abaixo de si. Pensando em sua própria segurança, desceu os degraus e foi na direção de Alex. Como você se atreve a falar assim comigo? Você não sabe nada a meu respeito, nada. Ah, parece que agora eu toquei num ponto sensível e fiz aflorar a princesa francesa mimada, que existe em algum lugar, das profundezas da sua alma, por mais que você se esforce para escondê-la. Eu já disse, chega. Antes que conseguisse se conter, Emily estendeu a mão instintivamente e deu um forte tapa no rosto de Alex. O som da pancada ecoou pela cozinha, deixando-a pasmada com o que acabara de fazer. Nunca em sua vida havia batido em alguém. Ai! Alex disse, levantando uma mão até o rosto e esfregando-o. Desculpe-me, eu não devia ter feito isso. Emily disse imediatamente horrorizada. Está tudo bem, eu mereci. Alex disse recuando. Acho que falei demais como sempre. Por favor, Emily, me perdoe. Sem responder, ela deu meia volta e saiu da cozinha. Quando chegou ao corredor, começou a correr, subindo as escadas, 2 degraus de cada vez. Ofegante, bateu a porta do quarto atrás de si, trancando-a, e se atirou sobre a cama. Emily chorou em fortes soluços contra o colchão. Sentia-se nua, exposta. Como ele podia imaginar que a conhecia daquele jeito? Brincar com ela como se seus sentimentos mais íntimos
fossem simplesmente um joguete, algo que poderia ser usado para humilhá-la. Que tipo de monstro era ele? Emily colocou um travesseiro sobre a cabeça, imaginando se deveria ligar para Sebastian e dizer a ele que não tinha condições de ficar em Blackmore Hall e que estava a caminho de Londres. Ela entraria no Land Rover, guiaria o carro até a estação, embarcaria num trem e estaria segura nos braços do marido dentro de algumas horas. Não, não, disse a si mesma. Ela fora avisada a respeito de Alex, era um manipulador e ela não deveria deixar que ele a afetasse. Nem deveria sair correndo atrás de Sebastian, como se fosse uma criança incapaz de lidar com seus problemas. Sebastian já tinha muito com o que se preocupar no momento. Ela tinha que aprender a lidar com aquela situação de algum modo. Alex era apenas um garoto entediado que gostava de provocar as pessoas até conseguir uma reação. E se ele fosse se tornar uma parte permanente do seu futuro, ao lado de Sebastian, Emily deveria recuperar o controle. Sentindo-se mais calma, mas exausta com a raiva que tomou conta de si, Emily adormeceu. Não, sem antes pensar que tudo o que Alex lhe dissera era verdade. Já estava escuro quando acordou, sentindo-se desorientada e esgotada. Procurando por seu relógio de pulso, Emily viu que já passava das 18 horas. Desceu as escadas sem fazer barulho, acendendo as lâmpadas, conforme avançava pela casa, esperando que Alex houvesse se retirado para seu próprio apartamento nas dependências da mansão. Abrindo a porta da cozinha com cuidado, ela percebeu aliviada que o lugar estava vazio. Ao colocar a chaleira no fogão, viu que os pincéis haviam sido cuidadosamente lavados e deixados para secar no escorredor. Havia também um bilhete, preso à tigela de frutas, sobre a mesa da cozinha. Prezada Emily, lamento muito por tê-la irritado. Falei demais como de costume. Importa-se se tentarmos novamente? Para mostrar meu arrependimento e como um pedido de desculpas, aproveitei para preparar o jantar. Venha até o meu apartamento quando estiver pronta. Sinceramente, Alex. Emily suspirou e desabou sobre uma das cadeiras, ponderando sobre como deveria reagir. O bilhete era uma tentativa óbvia de estabelecer a paz. Apesar da antipatia que sentia por ele, se fossem viver sob o mesmo teto, seria necessário estabelecer algum tipo de convivência. Além disso, ela pensou nada do que Alex disse a seu respeito chegava a ser negativo. O que causou todo o desconforto foi simplesmente o fato de que ele presumiu ter uma intimidade que não existia. Ele mal a conhecia, mas mesmo assim parecia conhecê-la muito bem. Foi isso que a desestabilizou completamente. E em termos práticos, Emily percebeu que não fazia a menor ideia se Alex seria fisicamente capaz de cuidar de si mesmo. Enquanto tomava seu chá, pensou que entraria em contato com a agência para encontrar outra profissional para cuidar de Alex temporariamente. Sebastian lhe deixara o telefone da agência caso algo acontecesse. Por hoje, tudo o que tinha que fazer era verificar como Alex estava. Não havia razão para ficar para o jantar que ele aparentemente havia lhe preparado. Provavelmente seria algo como torradas com feijão. O telefone tocou e Emily se levantou para atender. Olá, querida, sou eu. Olá, eu. Emily sorriu ao ouvir o som da voz do marido. Como você está? E como está Londres? Bastante ocupado. Ainda estou tentando me livrar de toda a papelada que estava acumulando poeira na minha escrivaninha há meses. Liguei para saber se está tudo bem em casa.
Houve uma pequena pausa na conversa antes que Emily dissesse cuidadosamente: Sim, está tudo bem aqui. Alex não lhe está causando problemas? Não. Não está se sentindo solitária? Bem, sinto saudades de você, mas estou bem. Comecei a pintar a cozinha. Ótimo. Bem, vou lhe desejar boa noite. Se precisar entrar em contato comigo, estarei com o telefone celular. Ligo amanhã. Tudo bem, não trabalhe demais, ela aconselhou. Ah, eu preciso cuidar de muitas coisas por aqui, mas é por uma boa causa. Amo você, querida. Eu também amo você. Emily colocou o fone de volta no gancho e preparou-se para ir encontrar Alex. Enquanto andava pelo corredor que levava à ala leste, ela perguntava a si mesma o que iria encontrar. A porta que levava ao apartamento de Alex estava aberta. Respirando fundo, ela bateu discretamente. Entre! Estou aqui na cozinha. Emily abriu a porta e entrou num pequeno vestíbulo. Seguindo o som da voz de Alex, ela virou à direita e entrou numa sala de estar. A bagunça e a desordem que esperava encontrar jamais poderiam descrever o cômodo tranquilo no qual ela entrara. As paredes eram pintadas num tom suave de cinza e as janelas estavam cobertas por cortinas de linho de cor creme. A lareira estava acesa entre duas estantes que iam do chão até o teto, e os livros que as ocupavam estavam organizados imaculadamente. Um sofá moderno e confortável estava encostado em uma das paredes, sobre o qual foram colocadas uma série de litografias em preto e branco. Duas poltronas elegantes, reformadas em estilo vitoriano, estavam colocadas perto da lareira. Um grande espelho com a moldura folheada a ouro estava pendurado logo acima, e um vaso de flores ficava no meio de uma mesa de centro, encerada. A arrumação, a ordem e a atenção aos detalhes deste lugar eram tão inesperadas, especialmente quando comparadas com o estado miserável e decadente do restante da casa, que ameaçavam fazer com que Emily perdesse novamente o controle sobre si. O som suave de um concerto de música clássica vinha de altos falantes escondidos para compor a atmosfera tranquila e relaxante daquele lugar. Bem-vinda à minha humilde morada, disse Alex, aparecendo em uma porta do outro lado da sala. Este lugar é lindo. Emily não conseguiu evitar o comentário. Era exatamente como ela gostaria de decorar uma sala. Obrigado. A minha teoria é que, se alguém precisa passar a vida inteira encarcerado, tem de fazer todos os esforços para tornar a cela o mais agradável possível. Não concorda? Ela só teve tempo para assentir brevemente antes que Alex dissesse: Emily, eu queria me desculpar pelo que aconteceu hoje à tarde. Foi imperdoável. Juro que não voltará a acontecer. Você não merecia isso. Por favor, podemos esquecer o que houve e começar de novo? Sim, e eu peço desculpas por ter batido em você. Ah, é completamente compreensível. Acho que sou especialista em irritar as pessoas. Admito que ocasionalmente faço isso de propósito. Provavelmente isso ocorre por conta do tédio. Alex suspirou. Quer dizer que você gosta de testar as pessoas? Retrucou Emily. Provocá-las até o limite? Chocá-las, dizendo em alto e bom som as coisas que muitos outros seres humanos não ousariam? Para fragilizá-las, forçá-las a baixar guarda? Algo que imediatamente as deixa sob seu controle? Touché, madame.
Alex a observava com um respeito renovado. Bem, agora com esta resposta cortante, além do tapa desta tarde, diria que estamos quites. O que acha? Ele disse, estendendo a mão. Emily se aproximou de Alex e apertou-lhe a mão. Quites. Percebeu? Já consegui trazer seu mau humor à tona. Você encarou meu desafio e não fugiu dele. Alex. Sim, eu sei, ele concordou rapidamente. Chega dessa guerra mental. Bem, agora tenho uma ótima garrafa de vinho, Raspeigh, que estou guardando para uma ocasião especial. Aceita uma taça? O sabor e a textura suaves do vinho da região do Ródano, que fora servido na mesa de seus pais em várias ocasiões, eram muito atraentes. Aceitarei uma taça pequena. Ótimo. E se isso fizer com que se sinta melhor, não beberei com você. Posso garantir que tenho total controle sobre meu consumo de álcool. A questão simplesmente é que a vida pode ser muito mais divertida quando bebemos em quantidades moderadas. Na verdade, se examinar a história, nossos ancestrais sempre usaram a bebida para facilitar o seu trajeto pela vida. Alex disse virando-se para ir até a cozinha. Até mesmo Jesus foi aplaudido quando transformou água em vinho. E dos tempos medievais até a era vitoriana, quase todo mundo tomava alguma bebida alcoólica, derivada de cereais ou de uvas, depois de acordar. Não podiam beber água, pois morreriam de tifo, ou seriam contaminados pela peste negra, ou algum parasita odioso devoraria seus estômagos por dentro se o fizessem. Assim passavam o dia inteiro bebendo e, quando chegava a hora de ir para a cama, todos estavam completamente bêbados. Alex riu. Acho que você tem razão, disse Emily, com um sorriso. E o que há de errado em suavizar um pouco a dura realidade da vida? Em essência, estar vivo não é muito mais do que trilhar um longo e tortuoso caminho em direção à morte. Por que não podemos fazer com que o trajeto seja mais agradável? Emily seguiu Alex até a cozinha, que era pequena, mas totalmente ergonômica e moderna. Armários laminados de fórmica branca, vidro e aço inox brilhavam. Sobre o tampo baixo do balcão central estava a garrafa de vinho, aberta, mas com o conteúdo intacto. Mas tudo com moderação, não é? Ela sugeriu, observando-o. Sim, e foi nesse ponto que eu fracassei algumas vezes. Alex concordou. Não mais. Como pode ver pela minha casa, tenho um pouco de obsessão por estar no controle das coisas hoje em dia. Gosto que tudo, especialmente eu mesmo, estejam assim. E o que quer dizer com assim? Boa pergunta. Alex disse, servindo o vinho em 2 taças. Entregou uma delas para Emily. Assim é como assim se faz. É uma palavra flexível que serve para inúmeras possibilidades. Mas em relação à maneira como passei minha juventude, ou melhor, a maneira como deixei minha juventude passar, sem nunca chegar perto de conquistar algo, ou mesmo de fazer algo realmente importante, por várias razões que prefiro discutir em outra ocasião, o assim da minha vida se resume em controlar o que eu puder. E uma dessas coisas é o meu ambiente, ele disse, tomando um gole de sua taça. Por falar nisso, se eu mostrar qualquer sinal de que estou ficando embriagado, você pode escapar das minhas garras, voar de volta para seu museu eduardiano e esquecer que eu existo. Não precisa ter medo. Não tenho medo de você, Alex, disse Séria. Ótimo, disse Alex, olhando-a com uma expressão de respeito, e levantou seu copo. Um brinde ao sucesso de seu casamento. Obrigada. E por aceitar recomeçar nossa amizade. Bem, sabendo que você é francesa e que preferiria mudar de nacionalidade,
a se tornar vegetariana, preparei um filé para nós. Obrigada, disse Emily observando enquanto Alex abria a geladeira e removia 2 bifes marinados de picanha, colocando-os sobre o balcão. Ele girou sua cadeira de rodas para se postar em frente ao forno, que também era rebaixado, e verificou algo que estava ali dentro. Quer que eu ajude com alguma coisa? Não, obrigado. Apenas aproveite o vinho. Já preparei a salada. Importa-se comermos aqui? A sala de jantar é formal demais para 2 pessoas. Você tem uma sala de jantar? É claro que tenho. Alex disse levantando uma sobrancelha. Não, é claro que não me importo. Como você comprou toda essa comida? Ela perguntou. Já ouviu falar em entrega em domicílio? Ele respondeu, sorrindo. Eu ligo para o mercado local, passo a lista das coisas que preciso e eles vêm entregar aqui. É bom saber disso. Emily comentou, ainda mais desconcertada com a eficiência inesperada de Alex. Então, o que é que você não consegue fazer? Em termos práticos, consigo fazer quase tudo. E é por esta razão que fico tão frustrado quando sou obrigado a conviver com alguém que está aqui para cuidar de mim. Preciso admitir que no começo eu era muito dependente e precisava de cuidados 24 horas por dia. Entretanto, nos 2 últimos anos eu me adaptei e desenvolvi bastante força na parte superior do corpo. Isso faz com que eu seja capaz de me movimentar dentro das minhas limitações. E também com que eu consiga subir ou descer da cadeira, ele explicou. Sim, houve ocasiões em que não considerei as distâncias adequadamente e acabei caindo no chão. Mas felizmente isso acontece cada vez menos hoje em dia. Alex preparou a salada e o molho e colocou a vasilha sobre a mesa. Uma das coisas que mais me irrita é o tempo que demoro para fazer qualquer coisa. Se eu deixar um livro na sala de estar à noite e quiser lê-lo na cama, preciso voltar para a cadeira, vir até a sala, voltar para o quarto e deitar novamente. O mesmo acontece com ações como tomar banho ou me vestir. Todas as funções normais do ser humano têm que ser planejadas, como se fossem operações militares. Mesmo assim, como a raça humana é uma espécie bastante adaptável, meu cérebro já se acostumou com as novas exigências do meu corpo e a rotina até que funciona bem. Você acha que conseguiria sobreviver sem alguém para cuidar de você? Emily, olhe para mim. Alex disse abrindo os braços. Estou sentado em meu apartamento, um lugar limpo e organizado, preparando o jantar para você, sozinho. Já disse isso para Sebastian várias e várias vezes, mas ele não me dá ouvidos. Bem, talvez ele se importe com você e não queira que nada de ruim lhe aconteça. Alex suspirou. Acho que deveríamos fazermos um pacto que envolve não falar a respeito do meu irmão ou de seus motivos. É melhor para nós dois se esse assunto for deixado de lado. Não acho que você possa criticá-lo, disse Emily. É óbvio que ele gastou muito dinheiro para garantir o conforto que você tem aqui, enquanto ele mora em uma casa que precisa urgentemente de dinheiro para várias reformas. Alex deu uma risada sarcástica. Sim, bem, como eu disse, é melhor evitarmos falar a respeito do meu irmão. Agora, por que não se senta enquanto eu a sirvo? Emily se despediu de Alex às 11h30 da noite, abrindo a porta que a levaria de volta ao lado mais frio e depressivo da casa. Uma sensação piorada com a limpeza, iluminação e modernidade dos aposentos de Alex. Enquanto subia as escadas para voltar ao seu quarto, Emily tinha a sensação de que havia caído de costas,
como na história de Alice através do espelho. O aquecimento central da casa havia desligado há várias horas. E o quarto estava gelado. Emily se despiu o mais rápido que conseguiu e enfiou-se debaixo dos cobertores. Não estava com sono, mas mesmo assim estava encantada com o funcionamento do que, obviamente, era uma mente brilhante. Depois que o maravilhoso vinho do Ródano fez com que ela se acalmasse e relaxasse, os dois conversaram sobre Paris, onde Alex viveu durante 2 anos, e seus escritores franceses favoritos. Conversaram também sobre música e ciência, e Emily ouviu, maravilhado, o amplo e labiríntico conhecimento cultural de Alex. Quando expressou sua admiração, Alex não deixou que aquilo lhe subisse à cabeça, preferindo a modéstia. Uma das vantagens de estar totalmente sem dinheiro nas maiores cidades dos países que visitei era o fato de que os melhores lugares para alguém se manter aquecido e aproveitar o dia eram os museus, galerias de arte e bibliotecas. Além disso, tenho uma memória fotográfica irritante, ele disse, sorrindo, enquanto ela questionava sua incrível capacidade de se recordar das coisas. Sou como um elefante, não esqueço nada. E isso é um aviso para você no futuro, Emily, ele acrescentou. Ela também se lembrava de sentar-se à mesa da cozinha de frente para Alex, enquanto jantavam. E posteriormente, quando ele conseguiu passar da cadeira de rodas para o sofá sem qualquer esforço, parecendo tão normal quanto qualquer outro homem, com exceção do ângulo estranho que suas pernas faziam na altura dos joelhos. Emily percebeu que ele era um homem alto e comentou a respeito. Alex confirmou que tinha 1,90 m e disse também que isso lhe dera algumas vantagens desde que o acidente ocorreu, já que a altura acima da média lhe dava uma capacidade maior de alcançar as coisas. Emily achou Alex um homem atraente e tecnicamente muito mais charmoso do que seu irmão. Com sua aparência, o carisma inegável e o intelecto, Emily sentia um certo medo ao pensar em quantos corações femininos ele despedaçou antes do acidente. A masculinidade inata de Alex não fora afetada pelas pernas paralisadas. Ele não era uma vítima e isso estava bem claro. Emily tentou associar a descrição negativa que Sebastian fez do irmão com o homem eloquente e maduro com o qual havia jantado, e em seguida pensou na primeira vez em que conversaram, quando ele, de maneira calma e eficiente, ajudou-a a superar o seu ataque de pânico. Então, quem seria o verdadeiro Alex Carothers? Sentindo que o sono tomava conta dela, Emily permitiu-se imaginar como haveria sido a vida de seu marido, tendo que crescer com um irmão mais jovem que, assim como Frederick na história de Jacques, provavelmente o superara em todos os aspectos possíveis.